Seja bem-vindo! Neste estudo, você será capaz de entender como funcionam os bancos de dados orientados a documentos e grafos. As pessoas que tentaram implementar bancos de dados orientados a documentos ou grafos sem a devida instrução tiveram problemas ao lidar com a organização e a consulta eficiente dos dados, comprometendo o desempenho e a integridade das aplicações. Vamos lá! Os bancos de dados orientados a documentos são uma categoria de sistemas de gerenciamento de banco de dados NoSQL que armazenam e gerenciam dados em um formato semelhante a documentos, como JavaScript Object Notation ou Binary JSON. Esse tipo de banco de dados é amplamente utilizado por sua flexibilidade e escalabilidade, especialmente em aplicações que lidam com grandes volumes de dados não estruturados ou semi-estruturados. Em contraste, os bancos de dados orientados a documentos permitem que diferentes documentos em uma mesma coleção, o equivalente a uma tabela no mundo relacional, tenham estruturas diferentes, o que oferece uma grande vantagem em termos de flexibilidade e adaptação às necessidades do negócio. Essa flexibilidade estrutural é especialmente útil em ambientes nos quais os dados estão em constante mudança ou evolução. Em aplicações como redes sociais, o comportamento e os atributos dos usuários podem variar drasticamente de um para outro, e um banco de dados que exige uma estrutura rígida pode se tornar um obstáculo à inovação. Por outro lado, com bancos de dados orientados a documentos, os desenvolvedores podem modificar ou expandir os dados sem se preocupar com a reformulação de esquemas complexos. Outro aspecto importante é a eficiência nas consultas. Como os documentos são armazenados como uma única unidade, as consultas podem ser realizadas de maneira muito eficiente. Além de sua flexibilidade e eficiência, eles também oferecem alta escalabilidade. Eles são projetados para escalar horizontalmente, o que significa que, à medida que a aplicação cresce, é possível adicionar mais servidores ao sistema para lidar com o aumento do volume de dados. No entanto, apesar de suas vantagens, os bancos de dados orientados a documentos também apresentam alguns desafios. Um dos principais é a consistência dos dados. Outro desafio é o armazenamento eficiente. Como os documentos são armazenados como unidades completas, eles podem ocupar mais espaço de armazenamento do que um banco de dados relacional que divide os dados em várias tabelas. Em casos de grandes volumes de dados, isso pode resultar em um uso ineficiente de espaço. Eles são uma solução poderosa para aplicações que exigem flexibilidade e escalabilidade. Eles permitem que os desenvolvedores armazenem dados em um formato flexível, como JSON ou BSON, sem a necessidade de esquemas rígidos. Além disso, as consultas são eficientes, pois todas as informações relevantes podem ser armazenadas em um único documento. Embora apresentem desafios como a consistência e o uso de armazenamento, suas vantagens em termos de flexibilidade e escalabilidade os tornam uma escolha ideal para muitos cenários modernos de desenvolvimento de software. Os bancos de dados orientados a grafos representam uma abordagem inovadora e eficaz para modelar e armazenar dados, especialmente em cenários nos quais as relações e interconexões entre diferentes entidades desempenham um papel central. Diferente de outros tipos de bancos de dados, como os relacionais ou orientados a documentos, os bancos de dados orientados a grafos focam na representação de dados por meio de uma estrutura de nós e arestas. Essa estrutura é ideal para modelar redes complexas de relacionamentos, como as encontradas em redes sociais, sistemas de recomendação e análise de fraudes. Este conceito baseia-se em uma visão de que as relações entre os dados são tão importantes quanto os próprios dados. Em termos simples, os nós representam entidades ou objetos, enquanto as arestas representam as conexões ou relacionamentos entre essas entidades. Um dos principais benefícios da estrutura de grafos
é a capacidade de lidar com relações altamente complexas. A estrutura de grafos é particularmente poderosa quando aplicada a cenários em que os dados se comportam como uma rede de conexões. Em contrapartida, a análise de padrões de fraudes se torna mais eficiente, pois as conexões entre diferentes entidades, como transações, contas bancárias e indivíduos, são facilmente navegadas por meio das arestas do grafo. Os bancos de dados orientados a grafos têm sido amplamente utilizados em redes sociais, cuja principal tarefa é modelar interações entre usuários. Além das redes sociais, aplicações em bioinformática também se beneficiam dos bancos de dados orientados a grafos. Na área de pesquisa genômica, por exemplo, grafos podem ser usados para modelar relações entre diferentes genes, proteínas e doenças. Apesar de suas vantagens, a utilização de bancos de dados orientados a grafos também apresenta alguns desafios. Em sistemas de gerenciamento de conhecimento, eles desempenham um papel fundamental ao permitir que grandes volumes de informações interconectadas sejam armazenados e acessados de maneira eficiente. Os bancos de dados orientados a grafos são uma solução moderna e eficaz para o armazenamento e gerenciamento de dados que exigem uma estrutura mais flexível e intuitiva do que a oferecida pelos bancos de dados tradicionais. O conceito fundamental por trás desses bancos de dados é a representação de dados por meio de uma estrutura de nós e arestas, que permite mapear e explorar relações complexas de forma mais natural e eficiente. Essa abordagem é especialmente útil em cenários nos quais os dados estão fortemente interrelacionados e as conexões entre as entidades são mais importantes do que os próprios atributos isolados. A estrutura de grafos se diferencia de outros modelos de banco de dados, como o relacional, ao focar nas conexões diretas entre os dados. Nos bancos de dados relacionais, as relações entre entidades são estabelecidas por intermédio de junções, joins, entre tabelas, o que pode se tornar extremamente complexo e ineficiente à medida que o volume de dados e o número de relações cresce. Essas relações são representadas de maneira explícita, permitindo que as consultas sobre interações e conexões sejam realizadas de forma direta e otimizada. A estrutura básica de um banco de dados orientado a grafos é composta por nós, que representam as entidades, e arestas, que são as relações entre essas entidades. Além disso, tanto os nós quanto as arestas podem conter propriedades, que são informações adicionais sobre as entidades ou as conexões. Uma das grandes vantagens é a sua capacidade de realizar consultas profundas de maneira eficiente. Eles são amplamente utilizados em aplicações que envolvem relações complexas, como na detecção de fraudes em transações financeiras. Os bancos de dados orientados a grafos oferecem escalabilidade e flexibilidade, o que os torna adequados para grandes volumes de dados. No entanto, um desafio comum é a falta de padronização em algumas implementações. Eles representam uma solução poderosa para mapear e gerenciar relações complexas entre dados. Sua estrutura de nós e arestas permite consultas eficientes que seriam extremamente difíceis de realizar em bancos de dados relacionais, tornando-os ideais para uma variedade de aplicações que dependem de interações complexas. Bons estudos e até breve!